A aniquilação. A destruição dos judeus na Europa. A solução final. Um a um, os campos de extermínio foram instalados na Polônia. Himmler estava totalmente no comando, decidindo a velocidade e a logística do extermínio. Um policial ferroviário me disse que comboios chegavam todos os dias. Eles encontraram os corpos de 6 crianças nos trilhos ontem. Elas devem ter morrido na viagem. Perguntei se os judeus sabiam o que estava acontecendo. Ele me disse que os de outros lugares não sabiam, mas os dos arredores sabiam muito bem. Eles tentavam fugir quando iam atrás deles. Em Chelmno, 3 deles foram baleados recentemente na rua. Em meados de janeiro de 1942, Yakov Grajanovski conseguiu fugir para Varsóvia, onde contou no gueto judeu o que viu em Chelmno. Os caminhões que traziam novas vítimas. Havia 2 tubos que lançavam o gás. O motorista usava o uniforme da SS com a caveira e tinha uma lanterna para ver pela pequena janela se todos já estavam mortos. Quando os caminhões chegavam, um membro de alto escalão da SS, um assassino sádico, mandava que abríssemos as portas do caminhão. O cheiro de gás era terrível. As notícias sobre Chelmno, sobre os primeiros eventos com gás nos vagões, vieram de pessoas que fugiram de volta para o gueto de Varsóvia, onde Ringelblum tinha sua equipe. Emanuel Ringelblum foi um acadêmico polonês que realizou dentro do gueto de Varsóvia uma espécie de coleta de todos os tipos de materiais que documentariam a vida ali. Escritos acadêmicos, artigos e também itens cotidianos. Os bilhetes para ir a concertos, os desenhos que as crianças faziam nas escolas, ele coletou tudo. Emanuel Ringelblum organizou a Oneg Shabbat, cujo objetivo era criar arquivos para a posteridade. Em 1939, ele começou a tentar manter um registro de tudo o que aconteceu com os judeus poloneses. Ele compreendeu imediatamente a importância de fazer isso, para garantir que tudo fosse registrado e nunca esquecido. Mas logo percebeu que não seria capaz de realizar tal tarefa sozinho e começou a envolver outros no projeto. Eles escreviam seus próprios depoimentos, saíam e pediam às pessoas para responder questionários. Nada podia ficar oculto. Tudo devia ser escrito. A polícia, a corrupção, tudo. Todas as ações obscuras que ocorreram no gueto. A história devia ser escrita do ponto de vista das vítimas. Tinha que apresentar uma observação determinada de como as pessoas se comportavam. A equipe de Ringelblum decidiu escrever um livro sobre a vida dos judeus sob a ocupação alemã. O tym, co się działo z Żydami pod okupacją niemiecką. Kiedy już nagromadzono... Eles reuniram muito material, mas não sabiam, naquela época, que todos morreriam. Esperavam reunir toda a documentação
e publicar seu livro quando a guerra terminasse. No gueto de Varsóvia, o pessoal de Ringelblum notou que algo novo estava acontecendo. Até então, os assassinatos com armas pelas forças-tarefas eram vistos como uma variação um pouco mais dramática nos pogroms. Então, considerando o que estava acontecendo em Chelmno, os judeus sendo retirados de todos os lugares e do gueto de Lodz, eles perceberam uma operação orquestrada em andamento para eliminar completamente os judeus. Um grupo de judeus na Lituânia escreve um apelo histórico para o povo judeu. Eles dizem: os judeus estão sendo massacrados na Rússia. Vocês, judeus poloneses nos guetos, serão os próximos. Consigam armas. Se preparem. Cavem bunkers. Vão para as florestas. Se preparem para lutar. E há um movimento em direção à resistência física nos guetos na Polônia. Mas a liderança judaica no gueto de Varsóvia fica horrorizada com a ideia como alguns judeus com poucas armas antigas combateriam o exército alemão e a SS. O que aconteceria? Um massacre. Os líderes dos conselhos judaicos calcularam que poderiam salvar algumas pessoas se não oferecessem resistência. E se resistissem, todos seriam mortos. Assim, a liderança judaica disse a essas pessoas, principalmente aos jovens, disse aos líderes do Bund que estavam errados em preparar uma resistência armada. E assim nada acontece realmente. Lublin e Lviv foram as cidades onde a Operação Reinhardt começou. O início do genocídio dos judeus em toda a Polônia ocupada. Aterrorizavam as pessoas de propósito, desde o gueto até os vagões. Tudo acontecia muito rápido. A limpeza dos guetos foi incrivelmente brutal. As pessoas eram massacradas na frente de todos. O objetivo era criar terror para ninguém resistir. As ordens alemãs foram muito claras sobre como os judeus que seriam exterminados deveriam ser tratados. Eles cunharam os termos aptos para transporte e inaptos para transporte. Os inaptos eram os doentes ou as crianças sem pais. Eram mortos ali mesmo no gueto. Os judeus receberam ordens para se reunir às 5 da manhã. Cerca de 5.000 deles vieram. As tropas vasculharam a área e outros 600 judeus foram encontrados. Cerca de 300, considerados muito velhos, doentes ou incapazes de viajar, foram mortos a tiros no local. O trem partiu para Belzec. Ao descarregar os vagões, vimos que cerca de 200 deles morreram na viagem. No início, milhares de judeus foram mortos ali mesmo, na cidade e no campo. Mas então criaram um novo plano. Elementos não produtivos, como crianças e pessoas com mais de 60 anos, foram colocados em vagões fechados e levados para Belzec, onde sumiam. Ninguém nunca havia escapado de lá. Uma parte da Operação Reinhardt foi apreender objetos de valor. Dinheiro, todos os 50 quilos de bens que as pessoas foram autorizadas a levar com elas para os centros de extermínio. Quando os judeus desembarcavam do trem nos campos de extermínio, tinham que revelar todos os seus objetos de valor, até mesmo se despirem, e enchiam armazéns com todos esses itens. As cédulas de dinheiro e moedas, no entanto, foram para o banco em Lublin, que era uma conta subsidiária do próprio Reichsbank. A conta bancária que pagou o transporte para os campos de extermínio estava em Lublin. Havia uma conta especial para a Operação Reinhardt. Todo o dinheiro que entrou nessa conta veio das vítimas. Ele foi usado para financiar as ferrovias alemãs que as levaram para os campos. Quem financiou o assassinato dos judeus? Os judeus. Eles não sabiam disso, é claro, mas foram roubados para pagar pelo próprio assassinato.
O comboio que entrava em Bełżec parava primeiro na estação ferroviária. O campo de Bełżec ficava a 500 metros à frente. Tudo acontecia na frente da população local e na frente de passageiros de outros trens. Na oczach też pasażerów pociągów, jak pierwsza część, tam gdzieś 7-8 wagonów. 7 ou 8 vagões chegavam na plataforma e os outros ficavam na estação. Esses vagões estavam lotados e as pessoas não tinham nada para comer ou beber. Muitos haviam morrido nos trens. Os alemães simplesmente não podiam matar todos de uma vez. Em Bełżec matavam judeus durante o dia. Não havia execuções durante a noite. Ao longo de toda a noite sufocante, a aldeia toda escutava os gritos vindos do trem. As pessoas morriam nos trens. Os alemães escolhiam alguns dos judeus que chegavam. Seu trabalho era limpar os vagões para que voltassem limpos, sem vestígios do que havia acontecido. Eles eram muito brutos ao tirar as pessoas dos vagões, usando chicotes e baionetas. O menor sinal de resistência significava morte. Atiravam nas pessoas na frente de todos. Quando as pessoas chegavam aos campos, diziam: vocês estão em um campo de transferência. Daqui serão enviados para campos de trabalho. Os judeus entravam e seguiam direto para o chuveiro. Quando eram levados para os vestiários e então para as câmeras de gás, quem não conseguisse andar era deixado na rampa. Eram tirados dos vagões, reunidos e deixados na rampa. Então, quando os outros saíam da câmara de gás, eram carregados ou arrastados para as valas de sepultamento, onde eram mortos a tiros. Eram colocados deitados ou sentados na borda da vala e mortos. Sentavam-se olhando para as centenas de corpos que já estavam na vala. Eles atiravam nos mais vulneráveis, os aleijados, os doentes, os idosos, quem perdia a consciência, crianças que perderam seus pais. Enquanto um grupo era colocado na câmara de gás, o próximo grupo ficava esperando na entrada do corredor do lado de fora. As câmaras de gás foram construídas para parecerem com salas de banho. Temos o testemunho de alguns dos guardas que viram pais falando baixo com seus filhos e apontando para o céu. Eles ligavam o motor e ele funcionava por cerca de 20 minutos, até que todos os gritos nas câmaras de gás parassem. Todos que estavam lá dentro asfixiavam em meia hora. Então a porta era aberta e os corpos retirados. Inicialmente nos campos, os corpos eram enterrados e não queimados. Ainda não haviam fornos. 3 jovens judeus conseguiram fugir de Bełżec e voltar a Lublin para contar o que estava acontecendo, mas ninguém acreditou neles. Nós passamos pelo campo de Belce. Ali, é ali. Havia apenas uma sebe alta de pinheiros e um cheiro penetrante e enjoativo. Já começaram a feder? Não, é o gás. Depois de cerca de 200 metros, o odor enjoativo havia se transformado num cheiro de queimado azedo. As árvores eram muito altas para enxergar alguma coisa. Conforme as notícias sobre o destino dos judeus deportados se espalhavam, as tentativas de fuga se multiplicaram. As pessoas cortavam os pisos dos vagões de trem. Foi quando os alemães tiveram a ideia diabólica de despir as pessoas e colocá-las nuas nos comboios para que não conseguissem esconder ferramentas. Wirth começou 2 regras. Primeiro, nenhum judeu devia deixar Bełżec vivo. Segundo, nenhum deles devia saber o que estava acontecendo no campo ou tentar lutar contra isso. Esses métodos que Wirth instaurou em Bełżec seriam usados em Sobibor e Treblinka também. Quando os primeiros judeus foram exterminados em Lublin, nas câmaras de gás, Goebbels foi informado imediatamente.
10 dias depois, escreveu uma passagem totalmente aterradora em seu diário, comentando que não podia descrever em detalhes a barbárie em Lublin, mas que, apesar de difícil, era o certo, porque foram os judeus que começaram a guerra. Depois que as obras de Belzec foram realizadas, foram criados o segundo e terceiro campo da Operação Reinhard e, em seguida, Sobibor e Treblinka, para que as deportações de todo o governo geral fossem processadas. Quando os trens noturnos chegavam em Sobibor, descarregávamos os judeus que morreram no caminho e deixávamos outros ali. Muitas vezes, até 2.500 deles. Nos vagões, até de manhã ao amanhecer, eram despidos e levados diretamente para as câmaras de gás. Os alemães reuniam gansos para que seus granidos encobrissem os gritos dos moribundos. No dia 27 de maio de 1942, Reinhard Heydrich, o principal organizador da solução final, foi mortalmente ferido em Praga em um ataque da resistência tcheca. Seu assassinato foi o primeiro golpe no poder dos nazistas. Tausende und Abertausende, vor allem Angehörige der schaffenden Bevölkerung, defilieren im Ehrenhof der Prager Burg an dem Sarg Reinhard Heydrichs vorüber. L'hommage du Führer dans la salle des mosaïques de la nouvelle chancellerie. Les deux fils du général Heydrich. Heinrich Himmler prononce l'éloge du disparu. L'attentat perpétré contre lui est vu Himmler, Hitler e muitos outros dentro do regime viram o assassinato de Heydrich como um sinal para intensificar os Il massacres. faut accélérer le processus de massacre. C'est d'ailleurs dans un macabre hommage. Em uma homenagem macabra para vingar a sua morte, batizaram a operação para exterminar os judeus da Polônia com o seu nome. Généralisé des juifs polonais. De fato, isso acelerou e radicalizou o processo. Todas as ameaças foram tomadas pelos líderes da SS como um convite para começar a lidar com a questão dos judeus de forma ainda mais radical. O Sr. Heydrich chegou. O general da SS é nomeado pelo Sr. Himmler, chefe da SS e da polícia alemã, para instalar o Sr. Oberg, general de divisões da SS e da polícia em territórios ocupados. Enquanto isso, em Paris, o general Heydrich se reuniu com o secretário-geral. Ele também encontrou o Sr. Darquier de Pelepois, o comissário-geral recém-nomeado para assuntos judeus, bem como o Sr. Brinon. Nunca houve policiais alemães suficientes. Creio que havia apenas cerca de 3.000 policiais alemães na França. Assim, os alemães sempre precisaram da polícia do regime de Vichy. O que ficou muito explícito na grande detenção do velódromo de inverno em 16 e 17 de julho de 42. A data decretada de 14 de julho foi considerada inadequada e alterada para o dia 16 para evitar coincidir com o feriado nacional francês. Esses ataques não foram os primeiros ou os últimos, mas chocaram pela sua extensão e pela primeira vez serem levadas mulheres e crianças. Crianças que eram na sua maioria francesas. Durante toda a noite, as caixas do arquivo judeu foram marcadas. As listas distribuídas para cada circunscrição continham instruções. Nenhum membro da família devia permanecer na casa e nenhuma criança podia ser deixada sob cuidados de vizinhos. Todas as chaves e animais deviam ser entregues ao zelador. As famílias deviam ser levadas para o velódromo de inverno. Isso levanta a questão. Sem os arquivos judeus da França, a máquina de extermínio nazista teria funcionado tão bem? Não. Ou seja, um genocídio começa com papelada, arquivos, com burocracia do Estado. Antes do amanhecer do dia 16 de julho, em Paris e seus subúrbios, mais de 4.500 policiais, todos franceses, tiraram de suas casas 12.884 judeus estrangeiros e expatriados, entre eles mais de 5.000 mulheres e 4.000 crianças. Essas cenas aconteceram em plena luz do dia e eram absolutamente arrepiantes para muitos que testemunharam as detenções. Laval e Pétain ficaram muito satisfeitos por enviar judeus estrangeiros no início e, eventualmente, todos os outros.
Eles arrastaram o assunto, negociaram, derramaram lágrimas de crocodilo, mas no final, os partidários do regime de Vichy resolveram quebrar o direito sagrado de asilo e entregar ao inimigo e para a morte certa multidões de mulheres e homens, crianças e bebês. Claro, eram apenas estrangeiros, apátridas, não franceses. Vidas francesas eram compradas com estrangeiros. Eles sentiam orgulho disso. Logo, porém, compraram vidas de franceses não judeus com judeus franceses. Sentiam muito orgulho disso. Até que não restava mais vidas para oferecer na negociação. Então viram que estavam todos vendidos. Quase todos os judeus na Bélgica eram estrangeiros. Havia uma pequena população local de judeus de nacionalidade belga. Os alemães não os levaram até 43. Quando começaram a procurá-los, houve objeções da rainha e de líderes da igreja, e apenas cerca de 1/3 deles foi levado. Na Holanda, as pessoas saíram às ruas em fevereiro de 41 em Amsterdã para protestar contra as leis antissemitas. Isso nunca foi visto na França. De Gaulle poderia ter feito um apelo. Ele poderia ter dito: polícia francesa, vocês estão prendendo judeus. Se continuarem, vocês também serão presos após a libertação. E serão julgados. Eu o culpo. Realmente culpo Charles de Gaulle. Laval perguntou a algumas autoridades alemãs o que deveriam dizer ao público, e responderam que as pessoas colocadas nos trens e enviadas para o leste estabeleceriam colônias agrícolas. Foi essa história que Laval usou. Quando você vê os famosos bilhetes dos trens, as cartas enviadas para a casa de Drancy, pode ver que quase todos acreditavam que estavam sendo enviados para trabalhar no leste. Gostaria de abraçar vocês mais uma vez, meus pobres filhos, que nunca mais verei. Nunca deixem Michel. Não permitam que os mandem para longe. Peçam ajuda ao vendedor de peles da rua, ele pode ter compaixão. Minha querida mãe, irmãos e irmãs, envio estas poucas linhas do trem. Somos 45 aqui neste vagão de gado. Saímos às 9h30 desta manhã. Há mais de 1.100 de nós. Estamos indo para a fronteira com a Alemanha. Acho que as coisas vão ficar bem. Já havia numerosos rumores de que deportação significava morte. Então houve uma transformação de suma importância na opinião pública. Muitas pessoas começaram a violar as ordens de Vichy e começaram a receber crianças judias. Fazendeiros recebiam órfãos, crianças refugiadas judias. Todos os judeus, franceses e estrangeiros estavam nos ônibus da polícia desde de manhã. Não tiveram muito tempo para se vestir. Os doentes tiveram que sair da cama. Os pais foram separados dos filhos. Famílias inteiras que viviam em Marsella por gerações. Todos foram deportados em condições bastante cruéis. Espremidos em vagões de gado sob vigilância da polícia alemã. Sem água, sem comida. Quando um rapaz pediu comida a um policial, ele respondeu: nossos soldados estão morrendo de fome. Esses judeus não precisam comer. Cerca de 40% dos judeus estrangeiros foram deportados porque não falavam francês muito bem, pareciam diferentes e não tinham amigos. Os judeus franceses não tinham as mesmas redes sociais ou recursos materiais. E sua capacidade de escapar dos nazistas ou de Vichy eram limitadas em comparação aos imigrantes judeus. Teria sido muito mais difícil para os alemães. Primeiro, os alemães não conseguiriam prender ninguém na zona desocupada até chegarem lá em novembro de 42. Eles nem sempre tinham os trens que queriam, não tinham trens suficientes. Meus pais tentaram atravessar a fronteira da Suíça, mas alguns jovens suíços, saindo de um bar, os viram e chamaram a polícia. A polícia da fronteira veio imediatamente e prendeu todos. Eles deixaram as famílias com crianças passarem. Então, se os meus pais tivessem me levado, o que não fizeram porque consideraram muito perigoso e arriscado, queriam me manter a salvo.
A Suíça passou a relutar extremamente para aceitar refugiados. Então, em agosto do mesmo ano, o governo suíço fechou completamente as fronteiras para eles. Après 2 ans d'interruption dus à la guerre, les troupeaux vaudois ont à nouveau passé l'été sur les proches pâturages du Jura français, ainsi qu'ils en avaient coutume depuis de longues années. Les formalités du retour s'effectuent en présence de douaniers français, allemands et suisses. Qual foi o papel da Suíça durante a Segunda Guerra Mundial? Ela foi o banco do Terceiro Reich. A Suíça neutra. A Suíça tinha uma posição forte no setor econômico alemão. Os suíços iam e vinham, negociavam e fechavam contratos. Não apenas exportavam armas para apoiar a máquina de guerra nazista. Havia fábricas suíças com diretores suíços que usavam trabalho forçado. Uma empresa química fez testes de um novo produto duvidoso, em ligação com um médico da SS. Ele foi, de fato, testado em prisioneiros que se encontravam no campo de concentração. Durante a guerra, houve muita colaboração entre os suíços e os alemães, principalmente porque a economia suíça era dependente dos alemães, então eles tinham que apoiá-los. Mas receberam grandes quantidades de ouro, principalmente do Reichsbank. Como o Banco Nacional da Suíça aceitava o ouro roubado, os alemães tinham acesso a francos suíços, que podiam converter livremente no mundo todo. Naquela época, os suíços eram um importante canal para obras de arte escondidas pelos nazistas. Obras roubadas também eram vendidas e passadas através da Suíça. No entanto, havia vários magnatas e políticos suíços influentes que acreditavam que a Alemanha ganharia aquela guerra. Pedintes se esparramam pelas ruas de Varsóvia, nus ou semi-vestidos. A morte em seu encalço como uma sombra. Uma mãe segurou o cadáver do filho por uma semana para conseguir os cupons da ração de pão. Dos 400 mil judeus no gueto de Varsóvia, 100 mil morreram de fome e doenças. 1 em cada 10 judeus não morreu pelos assassinatos, mas por fome, desnutrição e doenças. 10% da população morreu sem que uma bala fosse disparada. Os pais não conseguiam alimentar seus filhos. E muitos dos pais morreram também. As crianças que sobreviveram foram levadas à mendicância nas ruas. As pessoas normalmente morriam de fome. As crianças mortas jogadas nas ruas foram filmadas para mostrar como os judeus eram como lixo. Nas ruas, cheias de corpos nus, centenas de almas abatidas vendiam o pouco que tinham, apenas para sobreviver. As mulheres se sentavam com seus seios secos ao lado de seus bebês com olhares apáticos, cada rosto com um misto de fome e sofrimento. Foi a visão mais horrível que já tive. As condições de higiene pioraram cada vez mais, de forma muito preocupante. A epidemia de tifo no gueto estava no auge. Os judeus se tornaram símbolo de doença, porque estavam doentes. Eles provavam os rumores. Estávamos certos em falar do perigo biológico dos judeus. Olhe, nos guetos estão todos doentes. Foi isso que Himmler quis dizer quando disse: o antissemitismo não é uma questão de ideologia, é uma questão de higiene. Eisenstadt faz 42 anos hoje. Pela primeira vez em sua vida, está fazendo algo que nunca imaginou que teria que fazer.
está carregando o corpo de sua esposa, morta de fome e exaustão. Por 3 dias ele vem tentando conseguir os 20 zlotys que precisa para pagar pelo enterro. Com seu único filho Josel, com apenas 7 anos de idade, ele a carrega para o cemitério. Dans le ghetto de Varsovie, en mai et juin Havia empresas de propaganda sob ordens diretas de Goebbels no gueto de Varsóvia em maio e junho de 1942. Temos muitos relatos das filmagens nos diários do gueto e de Ringelblum que contam como as equipes de filmagem chegaram e dirigiram a vida no gueto, forçando judeus a atuar em papéis fictícios destinados a contrastar os judeus ricos com a miséria em que os outros viviam. A mensagem implícita era simples: judeus explorados por judeus. Et la misère des autres sur un thème très simple, celui de l'exploitation des Juifs par les Juifs. Esses filmes faziam parte da propaganda nazista. Eles filmaram em restaurantes para mostrar como os judeus viviam bem sob o regime nazista. Não é fácil assistir os filmes dirigidos pelos nazistas. Eles parecem mostrar a vida no gueto, quando sabemos que foram todos montados e são falsos. Em 1942, os guetos foram liquidados nos termos nazistas. Eles foram esvaziados quando foi criada a estrutura do campo de extermínio que podia aniquilar esses judeus. Chernyakov escreveu em seu diário que ele não queria ser responsável pelas mortes de todas as pessoas. De nenhuma forma as pessoas em posição de liderança judaica tiveram decisões fáceis de tomar e qualquer ação teria consequências terríveis. Um dos chefes de conselho judaico de Amsterdã enfrentou uma escolha terrível. Ele disse: lembre-se que era professor de história. Os intelectuais são mais importantes que os trabalhadores. Pode parecer absolutamente terrível para nós, mas com toda a tensão de uma escolha tão impossível, você acaba dizendo: vou me matar ou apenas fazer o melhor que puder. Somente na Galícia, 40 líderes cometeram suicídio. Eles se mataram. A estratégia dos conselhos judaicos, conforme a corda apertava quando estavam sendo sufocados e sabiam disso, Chernyakov sabia muito bem que todos morreriam, era tentar salvar quem conseguisse da população judaica. Chernyakov, em Varsóvia, sabia que enfrentavam o extermínio total. Quando teve certeza disso, se matou. Uma testemunha lembra que quando o conselho se reuniu pela primeira vez, Chernyakov mostrou a alguns membros uma gaveta com um frasco contendo 24 pílulas de cianeto. Uma para cada um de nós, disse. Quando a grande deportação ocorre em 19 de julho de 1942, é tão rápida, tão selvagem, que todos ficam desorientados. Não há chance para preparar qualquer tipo de resistência para lutar contra ela. As pessoas sabiam que o fim estava chegando, que morreriam. As mães protegiam seus filhos até o fim. Até o fim. E os filhos tentavam proteger seus pais até o fim. O sistema que os nazistas chamam de ação é o seguinte: todo mundo tem que sair para as ruas. Você é levado para os carros que estão lá esperando na rua e tem que subir. Em seguida, você é levado para o ponto de recarga. Lá, há caminhões vazios à espera. Você é espremido em um. São 120 a 200 pessoas por vez. Para onde será levado? Ninguém sabe. Mas quem já ouviu falar em Chelmno sabe que está sendo levado para a morte. No momento em que escrevo estas palavras manchadas de lágrimas,
colocaram em ação o plano monstruoso de destruir e exterminar totalmente a população judia do gueto de Varsóvia. Jovens e velhos, mulheres e crianças. Não sei se sobrará alguém para contar a história. O destino dos judeus está selado. Nenhum de nós permanecerá na terra dos vivos. As notícias gradualmente se espalharam entre os sobreviventes nos guetos. E os fatos sobre o extermínio também. Pessoas escaparam de Treblinka escondendo-se nas trouxas de roupa levadas de volta para Varsóvia. É nesse momento que os judeus decidem se esconder. E havia duas formas de fazer isso. Era possível se esconder fingindo não ser judeu. Mas era necessário tomar cuidado, porque se você falasse com sotaque, ele o entregaria. Você ficava com medo de todo mundo. Qualquer um que soubesse que você era judeu poderia traí-lo.